Meu bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a esse novo projeto que estou dando início hoje. Meu nome é Professor Júnior, sou professor de matemática e hoje iniciei esse projeto com o intuito de lecionar a matemática, porque sabemos que não é a matéria preferida de muita gente. Porém, o intuito desse canal é ensinar matemática utilizando alguns recursos que não são tão ocasionais numa aula de matemática e que muitos até nem acreditariam que dá para aprender a matemática utilizando alguns recursos diferentes. Para quem está dando uma olhadinha aqui para o cenário, até pelo próprio vestuário, acho que já deve estar imaginando que tipo de recursos tem o intuito de utilizar para nossas aulas. Mas e aí, ficou curioso? Então, vamos lá. Pessoal, tudo bem? Voltando aqui novamente, como tinha dito anteriormente, sou o professor Júnior, sou professor de matemática, estou no meu processo de graduação pela Universidade Estadual do Maranhão, campus de Balsas, que também é da onde eu estou falando, de Balsas do Maranhão para o mundo inteiro. No meu curso de matemática já completei todas as minhas matérias, a única coisa que está faltando é a minha colação de grau e receber o meu tão sonhado diploma. Bom, como disse anteriormente, estou dando início a esse novo projeto, o AniMath. Qual o intuito do AniMath? Como foi dito, né? É de lecionar aulas de matemática, ensinar alguns conteúdos, porém utilizando recursos diferentes. E quais são esses tipos de recursos? Simples, a cultura nerd em geral. Então utilizamos filmes, animes, séries, jogos, HQs, mangás, entre outros recursos, tudo aquilo que compõe a cultura nerd. Por quê? Sabemos que a matemática não é, muitas vezes, a matéria mais querida por todos. E o intuito do AniMath é de dar uma nova visão à matemática a muitos alunos e até outras pessoas que nem precisam mais estar fazendo escola ou faculdade, mas que também queiram aprender. Então esse é o intuito, a gente dar uma nova visão. Por quê? Quando estamos explicando algum determinado conteúdo, como por exemplo porcentagem, muitas vezes a gente procura dar exemplos, só que exemplos do cotidiano. Então, quando você vai fazer alguma compra, quando vai fazer alguma operação no caixa eletrônico, muita gente pode explicar porcentagem através disso, né? Só que o intuito do AniMath é utilizar outros recursos como os animes, os filmes, as séries, as HQs, entre outros recursos, para explicar esse determinado conteúdo. Então, por exemplo, utilizando o conteúdo que eu falei anteriormente, a porcentagem, daria para explicar ela utilizando um simples jutsu de Naruto, o clone das sombras, porque literalmente ele se trabalha em cima da porcentagem. Daria para explicar frações também. Dá para explicar, por exemplo, o conteúdo de função exponencial utilizando o poder do Saitama, por exemplo. Daria para utilizar o conteúdo de frações e explicar ele através do poder do Scanner de Nanatsu no Taizai. Então esse é o intuito. Dá para explicar geometria através de muitos jogos que tem por aí, que aí a gente pode entrar na geometria espacial, na geometria plana. Então esse é o intuito desse projeto, é de lecionar a matemática, só que utilizando outros recursos. Alguns recursos que a gente muitas vezes assiste, olha, porém não consegue enxergar a matemática neles. Então esse é o intuito, dar uma nova visão à matemática. Então por isso que hoje estou iniciando o AniMath, com esse intuito de darmos uma nova visão, aprender de uma forma mais interessante, porque quem nunca assistiu, por exemplo, Naruto, muitas vezes através do jutsu, que foi dito anteriormente, o clone das sombras, conseguia ver a matemática nele, só aquele jutsu, por exemplo, ele vai servir para exemplos maravilhosos, explicando, por exemplo, porcentagem e frações. Então, esse é o intuito, a gente vê a matemática onde a gente pensa que ela não está, porque a matemática ela está em tudo. Isso é um fato. E o nosso intuito é abrir a nossa visão e mostrar que ela pode realmente estar em tudo e explicar ela através dessas coisas. E aí pessoal, tudo bem? Voltando aqui novamente, dei uma leve cortadinha no vídeo para anotar umas últimas informações para a gente finalizar o nosso vídeo de boas-vindas e do início do projeto AniMath. Bom, o intuito do projeto é postar 2 vídeos semanalmente, nos finais de semana e na quarta-feira. Os vídeos dos finais de semana terá como intuito os vídeos de cálculos, da gente destrinchar os conteúdos. Então vai ser nesses vídeos que a gente vai ver os vídeos, por exemplo, de conteúdos, números decimais, porcentagem, frações, funções, razão e proporção, entre outros assuntos. E é nesse momento em que a cultura nerd também irá entrar. Então vamos tirar um final de semana para explicar sobre porcentagem. Então vamos utilizar, por exemplo, Gravity Falls, Naruto, One Piece, entre outras séries e filmes, desenhos animados para explicar a porcentagem. Vamos utilizar um final de semana para explicar
proporções, então diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos utilizar, por exemplo, o Gilmore de Black Cover para explicar esse conteúdo. Então esse é o intuito. Nos finais de semana, os vídeos de cálculo, onde vamos explicar os assuntos de matemática utilizando os recursos da cultura nerd. Porém, também não é só de cálculo que esse canal tem o intuito. Também nos dias de quarta-feira teremos as curiosidades e a história da matemática. Por quê? Hoje em dia você utiliza muita coisa no seu cotidiano que já está pronta e finalizada lá. Porém, muitas coisas no nosso cotidiano só estão hoje atualmente porque teve algum grande matemático que passou e contribuiu para aquilo estar aqui hoje. Então, esse é o intuito, a gente mostrar a história de matemático ou história de alguns assuntos que demoraram muitos anos, séculos até, para hoje ele estar finalizado e prontinho lá para a gente utilizar. Ou um assunto, ou até algum recurso que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tem até vídeo que a gente vai utilizar, por exemplo, falando do GPS, onde a matemática tem grande contribuição por ele. Então, ó, já falando um pouquinho, né? E as curiosidades. Por quê? Quando também a gente pensa muito na matemática, a gente pensa num conteúdo que já é finalizado e acabado e pronto. Mas não, tem muita coisa hoje na matemática, muitos conteúdos e até teoremas, cálculos que nunca foram demonstrados e comprovados pela matemática. Tem muitos assuntos que incutiram na cabeça de matemático por anos até ele ter uma solução. Isso só, por exemplo, o número zero. O número zero, ele foi um grande divisor de águas na matemática. Hoje a gente conhece o zero como um número simples e que a gente não pensa que ele tem uma história muito complexa por trás. Então esse é o intuito das curiosidades, da gente falar sobre alguns assuntos, conteúdos e até outras situações que envolvem a matemática que não seja o cálculo, para a gente mostrar que a matemática ela também tem um outro lado. A matemática ela não é feita apenas de cálculo e teoremas, não, ela também é feita por suas histórias e por suas curiosidades. Então esse é o intuito da quarta-feira, a gente mostrar um outro lado, e isso é um vídeo mais light, onde a gente só vai apresentar umas curiosidades e coisas que são interessantes da matemática, que geralmente num livro a gente não vê porque geralmente só abordamos muito o cálculo. Então, quarta-feira a gente vai trazer, vai ser um momento de história e de curiosidades, uma conversa para você conhecer um outro lado. Bom, e aqui estão nossas redes sociais que a gente irá trabalhar o projeto Animafe. No Instagram, prof_animafe, temos aqui o YouTube, que estamos aqui vendo, né, o Animafe, e também na rede social TikTok, prof_animafe. Nessas três redes sociais é o intuito da gente ensinar matemática. O YouTube vai ser a nossa principal plataforma, onde iremos postar nossos vídeos, né, aos sábados e domingos e na quarta-feira, e trabalharemos todos esses assuntos aqui. No Instagram e no TikTok também iremos trabalhar a matemática. Também terá vídeos exclusivos só nessas duas redes sociais, no nosso Instagram e no TikTok, onde vai ser vídeos rápidos, de curiosidades, resolvendo alguma questão ou daqueles macetes, assim de você aprender rapidamente. Além também da gente ser as nossas redes sociais onde a gente poderá se comunicar, principalmente o Instagram. Então peço para todo mundo se inscrever, ativar suas notificações nas nossas redes sociais, para você nunca perder nenhum conteúdo. E principalmente no Instagram e no TikTok, onde vai ser o momento em que a gente vai poder conversar melhor. É onde a gente vai poder receber nossos feedback, onde vocês também poderão contribuir, dando quais conteúdos vocês querem que seja abordado, o que podemos fazer para melhorar, o que vocês querem que a gente traga de novidades. Então, o Instagram, o TikTok vai ser essa rede social onde a gente vai utilizar para se comunicar melhor. E o YouTube vai ser a nossa principal plataforma para postagem de vídeos. Então, aqui temos prof_animafe, Instagram, no YouTube, o Animafe, e no TikTok, prof_animafe. Peço para todo mundo seguir lá nas nossas redes sociais e ficar, porque as novidades sempre estarão chegando por lá, tudo bem? Então, pessoal, esse aqui é o Animafe, é o novo projeto que estarei dando início, onde eu quero contribuir para o ensino da matemática, porém com a minha visão, utilizando a cultura nerd, utilizando recursos que geralmente a gente não vai ver numa sala de aula. E esse é o intuito do nosso projeto, ensinar a matemática com uma nova visão. Então, a todo mundo que está aqui assistindo, meu muito obrigado. Peço para seguir nas nossas redes sociais, ative o sininho da notificação aqui do YouTube e, pessoal, até a próxima.